Esse conhecimento. Eu sei fazer isso. Eu faço isso há muitos anos. Eu sei como fazer. Eu sei como resolver esse problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, agora para saber se tu está precisando, é olhar para essa tua base de clientes. Tenho relacionamento? Não tenho? Eu sei o que está acontecendo. Eu sei se tem outras oportunidades nesses meus 5, 10, 20 principais clientes dentro dessa base. Quem são as 5 empresas responsáveis pelo faturamento? Você tem que ter um relacionamento pessoal com essas pessoas. Isso também é vender. Não dá para terceirizar o relacionamento. Não dá. E a mulher ou o empresário, a empresária, elas entram numa zona de conforto, porque o time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe, gata. Uhum. Até levar a primeira rasteira. Muitas aprendem desse jeito. A gente não quer que seja assim. Por isso que eu trouxe você. Exatamente para essa mulher acordar. O que é mais interessante, o seu produto, ele serve para o pequeno, médio, grande e extra grande. Porque todo mundo precisa vender. E todo mundo precisa de processo. Todo mundo precisa de processo. Todo mundo precisa escalar. Todo mundo quer crescer. Não querem crescer? E os que já são grandes, muito pior, porque eles são manter. Exato. O manter é muito mais difícil. Exatamente. Você pode ser grande vendendo uma vez, você ficou grande. Você era médio, você foi pro grande, você fez uma puta venda gigantesca. Mas esse cliente continua com você? Você mantém esse cliente? E tu sabe que é uma coisa que a gente tá falando majoritariamente para mulheres. Tem muito essa questão, assim, de contratar um super vendedor. Eu sou a empreendedora, eu contrato um super vendedor, algum homem que é mais seguro e tal, e eu terceirizo tudo para ele. E ele faz tudo. Ele quase que se posiciona como o dono da empresa. E ela não se importa com isso, ela não se impõe. Sabe aquela mulher que precisa de um pai? Sabe por quê? Porque ela precisa de uma validação. Exatamente. Isso é um então grande aí a gente problema. tem que tratar uma outra coisa nessa mulher. Nós vamos colocar ela no lugar de destaque do Mulherada, negócio. assumam o seu lugar dentro da empresa. Vocês têm um lugar pré-determinado. A principal vendedora da tua empresa é você. Não é esse cara, não é uma outra pessoa. Tem que ser você. Essa empolgação, esse tesão de falar do que a gente faz. Eu falo com tesão porque eu amo vender. Eu amo ensinar as pessoas a vender, ensinar estratégia, falar de tratamento de objeção, falar de negociação. Eu amo. Isso é uma coisa que, assim, ainda bem que eu ganho para fazer isso, porque provavelmente eu faria até de graça. Porque é algo que eu tenho paixão. Eu mergulho na empresa do cliente, eu vejo o que é. E é uma coisa que quando eu vejo a mulher pega na minha mão, diz, me ajuda, vamos junto, mas olha, te impõe, que essa empresa é tua, tu tens um lugar aqui dentro que foi conquistado. Mantenha, não terceiriza. Isso requer coragem, Andrômeda. Que tu fala muito da coragem. Gente, ninguém vai para lugar nenhum sem coragem. Sim. Não vai. Gente, coragem é combustível. É combustível diário. Se você não tem coragem de usar um decote, já temos um problema. Se você não tem coragem de sentar na sua cadeira da sua empresa e se impor, falta de coragem. Isso. É fácil, você vai, eu fui ao extremo. Sim. Pra ver que tudo tá ligado. Porque a mulher que usa um decote, ela chega, minha filha, chegando. Porque ela já é empoderada e tem coragem. Sim. Então, e nem tô falando um decote tão umbigo, hein? Não, e a gente nem tá falando... E assim, muito distante de vulgarizar, não é isso. Não é isso. Não tem nada disso. Exatamente. E que ela se vê ainda com aquela golinha fechadinha, entendeu? Que ela acha que precisa disso para ser respeitada. Exato.
Ela acha que se ela colocar um vestido e tem um pouco mais do decote, ela não vai ser respeitada nem valorizada. Isso tem muito mais a ver com a posição, né? Com o meu posicionamento. Se eu sou Claro! séria, se eu sei usar as palavras, se eu tenho um vocabulário adequado, Adequado. se eu consigo me posicionar, se eu consigo me organizar numa reunião com o cliente, se eu consigo escutar, eu não sou Ele não afoita vai para nem falar. olhar pro seu decote. Não vai nem olhar exatamente. Não Exatamente. vai olhar. Eu demorei as duras perguntas, porque eu tinha essa história que tinha que ficar com o terninho, aquele Ai. terninho ridículo, entendeu? Com cara Quem de... nunca? Ai, tem um monte que ainda vive no terninho. É. Agora elas estão na camisa branca e calça preta. Pantalona. Horrível, horrível. Ai, vem tu com esse vestido maravilhoso. De couro, já aproveitando fazer uma propagandinha aqui da minha amiga, da Alice. Alice, olha, hoje arrasei, viu? Tá aqui dito já. Então, assim, é exatamente isso. E tu vê que é muito peculiar, né? Esse relacionamento, essa estratégia, essa venda, essa coisa, essa segurança da empreendedora, que normalmente, quando eu sento diante dessa mulher, antes de falar sobre vendas, antes de falar sobre estratégia, eu identifico exatamente quais são os pontos na autoestima dela que eu preciso trabalhar. Sim. Porque ela me traz isso. Menina, eu preciso ser evidente. mais segura. Me ensina a ser segura, assim como Já muda você. esse corte de cabelo, que já tá cafona. Coloca o batom vermelho. Mas isso é a primeira coisa, Andrômeda. Assim, e vou te Põe um dizer brinco que mais... muito disso é dessa insegurança. E eu atraio muito essas mulheres empreendedoras por causa dessa questão do posicionamento. Eu te vi fazendo uma live e eu achei que tu tem uma boa postura. Eu recebo isso com amor, tá? E assim, Que delícia! não tenho nenhuma falsa modéstia. Eu sei que eu consigo me posicionar com segurança e com autonomia Gente, e com... Você Eu falou tenho uma isso. coisa, você falou uma coisa importantíssima que a gente vai falar aqui, que essa mulher tem problema de receber elogios. Ah, exatamente. Porque aí, se ela Nossa. fala, ai, que a gente precisa ser humilde, né? Não. Quem disse isso? Pelo amor de Deus. É só nesse Brasil que funciona assim. Você vai nos Estados Unidos, você tem que provar por A mais B que você é muito bom pro cara te contratar. Não é porque você é humilde. Porque você é muito bom. Porque ele faz um marketing dele pessoal tão bom que a segurança dele fala, eu vou com esse cara aqui. É esse cultural. É o melhor. É cultural. É. Que a gente tem que ficar a pequenina, né? Aquela coisa assim, ai, você tá tão linda hoje. Ai, é porque esse vestido... Justificando. Imagina, esse vestido caiu muito bem, me maravilhosa. Isso aí. Se justifica o tempo inteiro por um elogio. Não recebe. É. E assim, é muito diferente. E é muito diferente de você receber um elogio e entender que aquilo é um reconhecimento de um movimento que tu está fazendo, tá tudo bem. Se, puxa, eu tô fazendo um treinamento de estratégia em vendas, por exemplo, eu tô aprendendo aqui e tal, e aí tu chega num cliente e vai muito bem. Aí alguém te elogia, nossa, que legal, foi bem hoje. Sim, mas eu estou me esforçando para isso, eu estou lendo um livro para isso, eu estou fazendo um treinamento para isso. Sim, isso aqui é reconhecimento externo de um movimento interno. Algo que está extravasando, está transbordando, como se fala, claro, né? Então, qual o problema de eu ser reconhecida por isso? Eu tenho que ser tá reconhecida. Tudo bem. Se não for, fudeu, né? E a primeira coisa, quando a mulher começa a se justificar demais, é que ela mesma não reconhece. Então, esse é o problema. Que pena isso. Mas tem que isso mudar, é algo que, Deus. assim, eu te dizer que tem a consultoria de estratégia de vendas, tem esse trabalho, mas antes, ou um dia antes, um turno antes, essa conversa. Cola em mim, deixa eu ir contigo. Mas me mostra como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, como que tu vai, como que tu põe o preço. Eu dou estratégias simples. Na hora que tu põe o preço, por exemplo, eu ponho a proposta, tu não fala mais nada, tu põe a proposta, minha proposta é R$25 mil, tá aqui. E fico olhando pro cliente.
Não é 25 mil reais, sabe por quê? Porque eu tenho tantas pessoas que vai fazer isso, eu vou ter que levar mais cedo, eu vou ter que ainda... É 25 mil reais, acabou. Pra resolver E o fica seu olhando. problema. E fica olhando no olho do cliente. Olhando no olho do cliente. Não tem que ficar, é por isso, por aquilo, por A, por B, por C. Não é... Amor, não é... Isso tu faz antes. Isso é processo. A gente faz a venda antes. Olha como... Vai. Pega essa. A Mais gente essa. faz a venda antes. Assim, olha, essa aqui é uma xícara maravilhosa. Olha esse rosa, ela tem esse produto, tem esse jeito e tal. Eu posso usar aqui, posso usar lá. Já vendi, já usei o benefício, já caracterizei. Aí o cliente compra, ele compra antes de saber o preço. Diz, nossa, mas eu amei. Maravilhosa. Beleza, agora eu ponho o preço. Eu não vou argumentar depois que eu ponho a proposta. Isso eu ensino. Não precisa nem fazer o curso nem a consultoria. Já pega isso. Lógico que precisa. Pega isso já. Importantíssima. Importantíssima. Então, eu caracterizo, eu vendo, eu falo dos benefícios e, por último, eu precifico. Porque o cliente já comprou. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu ponho o produto ou o serviço e já ponho a proposta junto. Tu não conseguiu vender valor ainda. O cliente vai pegar a tua proposta e vai dizer, muito obrigada pela tua proposta, eu vou levar ali para o concorrente para ver, porque ele não entendeu o valor. Ele acha que é tudo a mesma coisa. Ele acha que ele pode te comparar com o A, com B, com C. Porque a culpa é tua, empreendedora. Você não vendeu o valor. Tu não criou o diferencial. A minha xícara é diferente por quê? Tu tem que complicar, vou colocar aspas gigantes aqui, tu tem que complicar a vida do teu cliente. Quando tu começa a colocar benefícios. Dizer por que a tua xícara é diferente. Vai chegar um momento que ele vai concluir que é insano ele não comprar essa xícara de ti. É insano. Eu seria irresponsável se eu não fechasse contigo. E é isso que eu ensino na minha consultoria, nos meus treinamentos. O cliente tem que concluir que é irresponsável ele não fechar contigo. Tem como fazer isso. Porém, preciso fazer a estratégia. Tem que ter estratégia. Não adianta ter pressa de pôr o preço. Você não tem que ter pressa. Tem que ter pressa de vender valor. Vamos lá. Aí essa mulher olha você falando e fala, eu acho que não é pra mim. Não é pro meu bolso. E aí? É pro teu bolso ficar cheio de propostas colocadas e não vender? É pro teu bolso deixar o teu cliente ir pro concorrente? E assim, tu tem que entender sempre o quanto tu está perdendo por não ter uma estratégia. Não fechar com esses clientes é perder. Deixar de ganhar é perder. Agora, a minha consultoria é o que se chama no mercado de tailor-made, né? Então, assim, eu vou conversar contigo e vou entender exatamente o que tu precisa. E eu não faço isso sozinha. Eu tenho um time, eu tenho uma retaguarda que me suporta. Então, daqui a pouco eu vou entender que, o teu problema, a tua questão é, eu preciso contratar, eu tenho um braço de contratação também dentro da minha empresa, eu preciso contratar, eu preciso de um processo comercial, porque eu tenho exatamente essa estrela aí que tu falou, tem um vendedor só e ele manda prender e manda soltar na minha empresa, não dá. Então, eu preciso contratar, eu preciso demitir esse cara ou só contratar mais uma pessoa. Isso é um projeto pequeno, Andrômeda. Ou, daqui a pouco, como já aconteceu, há poucos dias atrás, eu estava fazendo... Pensa que essa mulher nunca ouviu falar que tem alguém que vai ensinar ela a vender. Mas ensino, viu? Então... Te ensino a vender, pode deixar. Porque eu aprendi. Vamos criar um avatar de uma mulher, 40 a mais. Ela fez uma transição de carreira. Certo. Agora ela está se vendo, eu acho que eu quero empreender. Então, foi lá, abriu empresa fazendo bolo caseiro. Ok. Tá? Uhum. Então, ela precisa ter um diferencial, porque tem muitas casas de bolo. Exato. Que não falta casa de bolo, Então, ela vai olhar e falar assim, mas será que eu me encaixo nesse perfil? Será que minha empresa... que ela não vê ainda como uma empresa, tá? Sim. Ela tá ainda na fase do empreendedorismo. Fazendo na cozinha de casa, aquelas coisas mais informal, né? E a melhor fase pra ela te contratar. Sim, porque ela já vai
pum, Uhum. já vai chegar diferente no mercado. Ela não vai chegar para depois sofrer, para depois mudar, para depois treinar. Há 2 anos, ela fechou a portinha, amor. É, Simples assim. Que é o que infelizmente. mais acontece. Máximo que ela aguenta, 2 anos. Então ela Sim. pegou todo o dinheiro, né, da rescisãozinha e colocou no bolinho e que do bolinho vai fechar a portinha. É, Então, ela precisa entender que antes disso tudo, que o fim vai ser trágico, ela precisa contratar alguém para fazer exatamente esse processo para que ela, em vez de fechar as portas, ela ela consiga cresça. abrir uma franquia, abrir uma filial. Exato. A principal aqui, Andrômeda, assim, sem nenhuma dúvida, ela tem que ter muita vontade de fazer acontecer. Ela tem que quebrar Ela alguns tem vontade, vamos paradigmas. colocar assim. Ela tem tem que. Ela só não acha que você vai querer a empresa dela. Mas eu quero. Eu quero todo mundo que queira vender. Então, é isso que eu quero deixar claro. Isso. Que o teu preço vai ser de acordo com o tamanho do trabalho. Exato, com a complexidade dela, com o que ela precisa. Então, se é uma loja, né, menor, o preço vai ser De acordo. de acordo. Exato. Vamos deixar isso claro, porque senão Sim. essa mulher vai olhar e falar assim, não é pra mim. Não, você atende de A a Z, minha filha, de agulha e Sim. avião. Exatamente. Exatamente. Porque vender todos precisamos. Todos. Até o cara tem uma portinha ali, uma É. bomboniere. E outra coisa, tu falou muito bem, tu falou em processos, né? Ah, os processos são importantes, os processos libertam, a gente tá falando da rotina. Mesmo essa moça que tem só uma portinha, que tá fazendo bolo na cozinha da casa dela, ela precisa de um processo também. Ela tem que abordar os clientes na segunda-feira, ela tem que responder na terça, ela tem que na quarta-feira entregar o preço, aí na quinta-feira ela entrega o produto. Ela tem um processo, ela tem que ter uma rotina. Porque o cliente do outro lado também espera isso. E um diferencial, né? Exato, essa organização, ela é percebida pelo cliente. E o cliente, inclusive, ele se dispõe a pagar mais para quem oferece isso. Ó, tá vendo? E isso é algo que não tem discussão. O cliente, ele entende esse profissionalismo, mesmo quando a empresa é pequenininha, tá? Ele percebe esse profissionalismo e ele se dispõe, sim, a pagar mais, porque ele sabe que ele vai poder contar que essa empresa que tem esse processo, que tem essa rotina organizada, ela vai estar no mercado daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos. Porque a tendência é de crescimento. Não é aquela Sim. coisa que um dia foi a filha que respondeu o WhatsApp, no outro dia não respondeu, aí no outro dia estava na praia, estava não sei onde, estava dirigindo, não conseguiu responder. Não, ele sabe que ele pode contar. Primário demais. Mas é o que acontece, tu sim, sabe disso. Sim. É o que acontece. Mas então elas precisam enxergar como empresa. Exato. Não enxergar como, né, todo mundo faz. É. O meu ganha-pão. Isso. E aí a primeira horrível. coisa é estruturar como falar isso pro mercado. Isso também tem técnica. Se eu faço bolo e o meu bolo é incrível, eu tenho que dar um jeito de falar sobre isso pro mercado. Ah, mas todo mundo fala que o bolo é incrível. Calma. O que o teu bolo tem de diferente? As pessoas que compram dizem o quê do teu produto? Não, Por que elas compram de ti e não compram do outro? Então, ela perguntou, ela fez um feedback com esse cliente. É tudo processo. Se É, tu for então. ver, processo é uma palavrinha desse tamanho que cabe um monte de coisas dentro. É um mundo. E te liberta e salva o teu negócio. Salva. Muito. Agora, para qualquer empreendedora hoje que esteja investindo e queira realmente crescer, precisa olhar para vendas. Venda não é um golpe de sorte. Para com essa história de eu sofri uma venda. Eu sofri uma venda. Alguém foi lá e comprou. Não é assim. A gente precisa entender que nós temos que ter essa máquina funcionando. Eu tenho que ter isso, por menor que seja a minha operação. Eu tenho que ter esse pulmão que infla e que esvazia. Isso tem que acontecer. Isso tem que ser fluido. Não tem que ser uma dor. Vender não tem que doer.
Vender tem que ser algo espontâneo. Mas isso pra gente parece algo normal, parece algo... Mas eu super entendo, porque eu já passei por esse processo. As pessoas Lá têm atrás. medo, Andrômeda. Elas têm medo, Tem, amiga. eu Não sei que conseguem tem. se posicionar. Eu sei que tem. E principalmente assim, tem um cara que é muito bom tecnicamente, mas na hora de ir pra campo, Trava. trava. E a gente sabe que o cara tem potencial, ele conhece, ele explica, ele detona. A hora que vai Dá falar, dó, né? é o tal do falar. Mas isso é uma É coisa o que... treinamento que você dá também. Exato, o treinamento ele te liberta disso. Porque tu já sabe o que tem que falar, como tem que falar, o que tem que falar naquele momento, o que precisa. Quando o cliente diz que tá caro, eu falo o quê? Quando o cliente diz que tá caro, ai, socorro. Tem que Vamos saber o que entender. falar. Vamos Quando o conversar cliente com esse diz, cara, mostra ai, o que mas eu você não está vou comprar oferecendo. porque eu não tenho, eu já compro do concorrente, eu não tenho tempo, o que eu faço? O cliente diz que já compra do concorrente, eu faço o quê? Eu baixo o preço? Tudo tem que dar desconto? Não. A estratégia, dentro da estratégia também se discute isso. Quais são os meus diferenciais? Por que o meu produto é melhor do que o do fulano? Quando o cliente diz que está caro, eu faço o quê? Quando o cliente diz que não tem tempo de consumir, eu digo o quê? Quando o cliente não confia em mim ainda, não confia em mim o suficiente para comprar o meu produto, eu faço o quê? Ótima pergunta. Tratamento de objeções. Isso, Vamos lá, fala. outra coisa que é super importante, pedir. A gente não pede. Como assim a gente não pede? Assim, olha, eu te falei tanto da xícara. Compra a xícara, leva, experimenta, leva uma. Eu vendo de centena, mas leva uma. Experimenta, vê. Eu estou te pedindo para consumir, eu estou te pedindo para me dar uma oportunidade. Eu te apresentei aqui durante a manhã inteira as minhas xícaras, o meu projeto de software, a minha estética. Eu falei do meu produto, eu falei, vamos fazer um teste semana que vem? Tu é minha convidada, Andrômeda, vamos lá. Isso é pedir, porque muitas vezes a gente fica aqui numa exaustão. Olha como isso é importante. Tu fica aqui exausta explicando disso, da minha estética, da minha xícara, do meu produto, Encheu o saco do cara. E não pede. Aí tu deixa tudo na mão do cliente. Tu espera que ele diga, gostei. E se ele não diz, gostei? Mas tu vai embora ele para gostou. casa? Ele pode não verbalizar. Isso, mas se ele não verbaliza, não acontece nada. Enquanto tu não pedir para ele, olha, experimenta. É simples. Eu faço palestras sobre isso. Chama pai. Pedir em Vendas. É o nome da palestra. Pedir em Vendas. Olha. É sensacional. Porque toda vez que eu termino, as pessoas ficam assim, te juro. Imagino. As pessoas ficam assim, ó. Tipo, não acredito que é tão simples. E o feedback depois, as pessoas me mandam no meu Instagram. Assim, gente, eu fiz, deu certo. Eu só pedi para o cliente para ele comprar. E sabe o que aconteceu? Ele comprou. Te juro, é inacreditável. Pedir em venda. Se você quiser uma palestra de pegar fogo no teu time comercial, fala comigo. 1 horinha. É um negócio sensacional. Porque eu vou denunciar a minha idade agora, mas cai as fichas. As minhas caem orelhão. Cai a ficha de que a gente faz tudo. Às vezes essa empreendedora faz tudo certinho, amiga. Faz tudo certo. Mas ela não pede. É o final. Ela espera. Então, o cliente final. adorou. Aí chega depois na empresa, fala para todo mundo, o cliente adorou. Não, eu mostrei o produto, o serviço, fiz isso, fiz aquilo. E aí? Não, ele adorou, agora tá com ele. Não tem que estar com ele. Tem que estar sempre com a gente. Tem que estar sempre com a gente. Ela não dá bola. Experimenta. Experimenta aqui o biscoitinho. Experimenta. Se eu vendo serviço, tu pode me dizer, Jô, eu não tenho como oferecer, porque é um serviço, é uma consultoria, é uma estética, eu não consigo dar uma prova. Dá um dia. Vai lá no cliente junto com ele. Eu faço questão de te levar num cliente que eu já fiz esse serviço e eu quero que tu vá lá e experimente no cliente.
dá o teu jeito, dá os teus pulos, mas o cliente tem que dizer sim. Gente, criatividade também, né? Vamos O combinar? cliente tem que dizer sim em cada etapa do processo. Muitas vezes, tu não vai chegar, tu não vai pôr uma proposta agora e o cliente vai fechar amanhã. Tem empresas que têm um processo comercial mais longo. Sim. O cliente tem que pensar, tem que isso, tem que aquilo, tem um processo. Mas em cada etapa do processo, tem pequenos sims que o cliente precisa te dizer para chegar lá Pra no sinalizar, 30º claro. dia e ele assinar esse contrato. E o que é uma que eu faço? construção. Às vezes, eu tenho tanta pressa de pôr uma proposta de uma vez, eu vou lá e ponho a proposta e saio e vou para minha casa e fico lá esperando. Fico lá esperando que alguma coisa Mas aconteça. também nem gerou encantamento, Jesus Cristo. Tu entendeu como é fundamental? Às vezes é um workshop de um dia. Todas esses insights vêm. 3 dicas, porque nós estamos literalmente com 3 minutos, tá? E eu preciso encerrar, e a gente encerra de uma outra forma. Vamos. Eu não gosto de dica, eu gosto de estratégia. Então, acho que falar de vendas é algo muito profundo. É algo que não é uma pílula, é algo que requer um pouco mais, o que não quer dizer que seja complexo, tá? Mas requer um estudo, requer um aprofundamento. O que eu gosto de dizer sempre para os meus clientes é: saibam fazer perguntas. Senta com o teu cliente e não sai falando, não desembesta falando do teu produto, do teu serviço. Saiba fazer perguntas. Tu queria uma xícara que fosse no micro-ondas? Qual que é a tua dor? Qual que é a tua necessidade? O que atrapalha o teu dia hoje? O que acontece que tu não consegue tirar férias há dois anos? O que é? Entenda antes a dor para direcionar exatamente para o que tu precisa. Isso vai lapidando o teu discurso e faz com que o cliente entenda, porque ela estudou, ela sabe, ela tem profundidade no que eu tô falando. Isso é muito importante. E o que eu acho, você valoriza o seu cliente. Exato. Porque a partir do momento que eu me preocupo com alguma dor dele, com alguma necessidade dele, o que eu tô sinalizando, você é importante para mim. Eu estou te escutando. Eu estou te dando o meu tempo. O que tem de mais precioso hoje? Não tem nada mais precioso do que o tempo. E eu estou te dando o meu tempo. Fala, cliente. E eu fico aqui. Eu não fico no celular. Eu não fico pensando que eu tenho que buscar meu filho no colégio. Não, eu estou aqui 100% aqui contigo nesse momento. Desafiador. Isso é importantíssimo. E desafiador. Desafiador. Mas se você não estiver presente, você não vai ouvir. E as pessoas não querem mais ouvir nada. Elas não querem mais ouvir ninguém, não querem ouvir nada, não tem profundidade. Desculpa. Não tem profundidade. Não. Por isso é que tem que ter técnica. A técnica é importante. Exato. Olha que merda. Exatamente. Estão se afogando no raso. A água tá batendo na canela, estão se afogando. É isso. Exatamente. Acho que essa estratégia já vai servir de... Bom, já dei várias aqui, né? Deu. Se tu pegou desde o começo, já viu várias. Mas essa eu tenho certeza. Saber fazer perguntas é muito importante. Eu falo muito sobre isso nos vídeos também no meu Instagram. Muito, o tempo inteiro. Qual que é o seu Instagram mesmo? @jordete.coach. Lá eu tenho vídeos, tenho centenas de vídeos. Jordete com J, né, bem? Jordete é um nome bem difícil. Bem difícil, então. É, jordete.coach. Jordete.coach. Por favor, escolha uma mulher que te represente. Temos ali também, viu? Uma mulher que me represente. Nossa, que legal. Ai, acho que é a Abby. Abby, então pera um pouquinho. Que nós vamos pegar a Abby, porque a gente termina sempre o nosso podcast com a mulher que te representa ao seu lado. Uau, que honra! Aqui é assim, Brasil. Adoro! Aqui mesmo? Tira a Roberta. Maravilhosa! Passa a Robertinha aqui pra mim. Sim. Vem cá, Roberta. Abby poderosa. Por que Abby? A Abby, ela desbravou, né? Em um momento ela foi muito pioneira. A Abby é uma mulher de muita coragem. Ela tem esse símbolo, né, de coragem, de pioneirismo. Eu era criança, a minha mãe assistia ao programa dela nas noites, eu não lembro se de terça ou de quarta, não lembro precisamente, mas eu achava ela uma mulher muito autêntica. E eu tenho essa autenticidade, eu defendo essa autenticidade. E se bancava, né, amor? Opa! Ou era do jeito dela,
ou não era. Maravilhosa. 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 Eu sou Ebinha até morrer. Gata, muito obrigada, Eu gratidão, agradeço. adorei. Que Acho que a bom. gente contribuiu muito com esse podcast, pra essa mulherada, principalmente dizer, você é capaz. Simples assim. E ela está aqui à sua disposição, querendo te ouvir. Só passa um direct pra ela, tá? É sobre isso. Beijos Obrigada, e amei. arrasamos. Obrigada.